Então, por exemplo, meu pai, ele sempre foi umbandista e espiritista ao mesmo tempo. Então, minha vida era segunda-feira espiritismo, quinta-feira umbanda e sábado católico. Essa era a minha vida. Pois a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ser salvos, continuar sendo salvos e alcançar a salvação. Basicamente, que é os 3 estágios da salvação, né? Justificação, santificação e glorificação. Se você começar a fazer uma coisa só por fazer e você começar a gostar, mas não estiver alinhado com a sua identidade, com aquilo que você realmente ama, daqui a pouco você pode se definir por aquilo que você faz e você fica ali para sempre. Aqui não acontece dessa maneira, porque Deus não é um Deus que tapa buraco. Deus não vai ver, tem um buraco e fala, então vem cá você que tá aí vagando e você não entende por que você faz, ou um motivo pelo qual você deve fazer, não tem por que fazer. Muitas vezes a igreja, ela só ensina a gente a servir no voluntariado ou nas áreas que a igreja tem, porque ela não sabe como instruir as pessoas a agirem nas 7 esferas da sociedade, porque ela não tem a habilidade e a expertise. Bem-vindos a mais um episódio na Arca, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que Deus acabou de trazer aqui para Irlanda, né? Amém. Para nos servir, para nos ajudar a crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Ele que é pastor, atualmente pastoreando junto com o Fábio aqui na Lagoinha de Dublin. Ele é pai, ele é marido. Estamos aqui com Jonathan. Eu já não sei, não vou nem pronunciar seu sobrenome que eu não sei. Muito difícil pra mim. Como que é seu sobrenome, Jonathan? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma alegria, um privilégio poder estar aqui junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um pouco da nossa história. E para ser bem sincero com você, eu também não sei como pronunciar meu sobrenome. A origem dele é do meu avô por parte de mãe, infelizmente a gente acabou não conhecendo ele, mas pode ser Vic Bold, eu acredito que o mais próximo é Vic Bold. É que da onde que vem esse nome? Polonês. Polonês. Tá bom. Bom, você nem ele sabe de pronunciar. Estamos perdoados. Estamos perdoados. Amém, mas antes da gente continuar... A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Gente, não deixa de curtir o nosso vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas, né? Se inscrever no canal também é muito importante e ativar o sininho para você sempre estar recebendo as nossas notificações. Exatamente, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Amém? Pois bem, hoje a gente vai estar falando aqui sobre ativação de chamados, sobre... você que se pergunta, né? Qual é o meu chamado? Aquela pergunta frequente. Fica aqui até o final que esse episódio é pra você, tá? Mas, Jonathan, antes da gente começar, na verdade, tem uma pergunta que eu recebo frequentemente, eu acredito que você também, que é a pergunta mais famosa. Como descobrir qual é o meu chamado? Não sei qual é o meu chamado, como entender isso? Mas pra gente entrar nessa resposta, eu queria perguntar pra você antes, como que você foi ativado no seu chamado? Como você entendeu isso? Como foi sua trajetória com Jesus, assim? Tenta pincelar pra gente entrar nisso. Maravilha. Realmente, eu recebo muito essa pergunta. Eu amo muito falar sobre esse assunto, porque ao longo da nossa trajetória, eu me converti em 2010, eu tinha 15 anos, me batizei em 2011, e a partir desse, como um jovem adolescente na igreja, você muitas vezes é muito insinuado, ou melhor dizendo, você acaba sendo muito influenciado pela liderança, pela igreja, e você começa a servir, daqui a pouco você está envolvido em muitos ministérios, mas você está fazendo, mas realmente não entende o porquê que você está fazendo e o que você ama realmente viver e fazer e construir com o próprio Deus. Sim. Quando você é adolescente também, você ouve muito aquela pergunta dos seus pais, amigos ou familiares, o que você quer ser quando crescer? E muitas vezes nós não sabemos responder. Eu acho que aquele jovem que com 18 anos já sabe o que ele vai ser pro resto da vida dele, ele é um privilegiado, mas também ele é uma minoria uma parte muito pequena da sociedade, uma parcela muito pequena das pessoas que realmente sabem. Então eu acredito que o meu chamado hoje como pastor, e eu gosto muito de dizer isso, hoje eu estou como pastor, eu não sou pastor porque eu nunca quero correr o risco de me colocar numa caixa pelo aquilo que eu faço, sabe? Exato. Tanto quando nós pastoreávamos na Austrália, eu sempre falava, pessoal, nessa temporada eu estou como pastor da Austrália, mas se Deus um dia me falar para ir para outro lugar ou fazer outra coisa, eu vou continuar sendo essa pessoa, porque se eu me coloco pelo título que eu sou, quando eu não tiver mais aquele título, pode ser que eu nem esteja mais em relacionamento com Deus, eu nem esteja mais na igreja, enfim. Então, eu acredito que na minha história foi através de experiências e principalmente sendo obediente a cada passo que Deus foi me dando. Fui descobrindo através das habilidades e talentos que Ele colocou em mim, através das experiências que eu realizava junto com Ele, que me faziam feliz, que eu me sentia vivo, que fazia sentido com o que Deus estava construindo dentro de mim primeiro, e naturalmente o Espírito Santo foi me direcionando para aquilo que eu julgo ser o meu chamado específico, porque eu creio que nós temos o chamado geral, que é a grande comissão. Exato. E o chamado específico hoje como pastor, auxiliando jovens a descobrir seu chamado, serem ativados, impactarem na sociedade ou nos lugares que eles estão inseridos. Então comigo foi assim, através de
relacionamento e de experiência com o próprio Deus. Isso que você falou é muito importante, né? Porque quando a pessoa coloca a identidade dela naquilo que ela faz, se ela deixa de fazer aquilo, ela já não sabe mais o que ela faz, né? Em crise, né? Aquelas pessoas que colocam no nome do Instagram, assim, doutor fulano de tal. Aí se deixar de ser doutor, não sabe mais o que fazer, né? Verdade. Fica perdido. Mas isso que você falou, antes só uma pergunta. Só jovem você ajuda? Tipo, assim, acima dos 30 você não ajuda? Não dá pra Depende, ajudar? não, brincadeira. Não, como pastor, nós aconselhamos, ajudamos todas as faixas etárias. Eu tenho 31 anos, né? Então eu me digo que eu sou jovem. Embora a aparência seja de mais velha, que o sol da Austrália é muito forte, então vai envelhecendo a sua pele. Mas eu gosto muito de ajudar os jovens porque essa foi a minha dor quando eu era jovem. E eu sei toda a pressão que o jovem sofre, principalmente no mundo hoje que é muito dinâmico, muito rápido, que as coisas mudam, né? De uma velocidade muito, muito grande e muitas vezes eles ficam sem referência. Eu acho que, na minha visão, a igreja ela precisa cada vez mais investir em desenvolver o jovem. Além dele ser o futuro da nossa geração, ir mais longe do que nós iremos, muitas das vezes nós olhamos para o casal, nós olhamos para as famílias, nós olhamos para os kids, nós olhamos para a construção de novos líderes, ou pessoas que já têm uma certa influência, até mesmo uma profissão dentro da igreja. Mas às vezes a gente deixa de desenvolver o jovem, não apenas na parte teológica, a parte de desenvolvimento com Deus, desenvolvimento espiritual, mas também ajudar eles a desenvolver pessoalmente. Né? Exatamente, isso é verdade. Isso, quando eu estava na Austrália, né? Para quem não sabe, ele pastoreava a Lagoinha da Austrália. E eu também, com o time, eu morava na Austrália, mas eu não era da Lagoinha. Um pastor da Hillsong, né, que eu frequentava, de Macquarie, você conhece o... esqueci o nome. É amigo nosso aí. Vou botar na legenda na edição. Enfim, ele sentou comigo e ele falou assim, Juliana, o que queima no seu coração? Aí eu falei, né? Ele falou assim, porque eu posso colocar você para servir em qualquer coisa, mas se eu não entender aquilo que queima no seu coração, é como... você é um lápis, mas você tá sendo usada como uma vassoura. Sim. Você foi feita para escrever, mas você tá sendo usada para varrer. Então, é muito importante, né? Quando líderes tentam olhar para as ovelhas, né? E tentar identificar o chamado que elas têm, né? Eu acho que isso é super importante. Você entende do Senhor, assim, que Ele te guia para isso, para você olhar para os jovens e ajudar eles nesse sentido? Sim, lá na Austrália, quando nós estávamos começando o processo de plantação, quando você vai plantar uma igreja numa nação que não é a sua, no Brasil, você tem dois tipos de público, na minha opinião, né? Tem aqueles cristãos que eles eram inseridos em algumas igrejas no Brasil, então eles vêm com toda a bagagem deles para essa nova igreja, então eles vêm muito com aquilo, eu acho que tem que ser assim, porque eu fazia assim no Brasil, a igreja tem que ter esse formato, dessa forma e tudo mais. Eu fui assim. E outra parte que são pessoas que são completamente cruas, né? Que não tem experiência nenhuma, mas pela necessidade, né, emocional, pela solidão, por falta de familiares e tudo mais, eles querem um grupo que acolhe eles. Muitas vezes procuram isso na igreja, por mais que eles não saibam o quão importante é para eles um relacionamento com Jesus, eles vão mais pela necessidade e eles querem pertencer a uma comunidade e vão para a igreja. Então eles recebem amor, eles recebem ali uma palavra que vai tocando no coração deles aos poucos, eles se sentem gratos e começam a serem recíprocos, eles querem retribuir de alguma forma. Então, me deixa servir na igreja, o que tem para eu fazer, qualquer coisa eu faço. E de novo, né, se você começar a fazer uma coisa só por fazer e você começar a gostar, mas não tiver alinhado com a sua identidade, com aquilo que você realmente ama, daqui a pouco você pode se definir por aquilo que você faz e você fica ali para sempre. Então, o método que eu utilizava era com aquelas pessoas que vinham do Brasil, achando como tinha que ser, porque eles faziam e viviam isso no Brasil, eu sempre perguntava para eles, por que vocês faziam o que vocês faziam na igreja que vocês estavam? Porque eu gostava mais desse ministério, porque era a posição que tinha, era o ministério que estava mais precisando, então eu servia nessa área, servia naquilo outro. Ou aqui eu posso servir em 3, 4 ministérios, eu sempre falei para cada um deles, aqui não acontece dessa maneira, porque Deus não é um Deus que tapa buraco. Deus não vai ver, tem um buraco e fala, então vem cá você que está aí vagando. Existem pessoas que, por um processo de transformação pessoal, de discipulado, elas vão ter que começar em algum ministério, às vezes por uma necessidade que a igreja tem, às vezes porque realmente você está começando um projeto de plantação, ou no início de um projeto, é a mesma coisa que quando um empreendedor está começando uma empresa. Ele tem que fazer tudo, não tem como. Mas até o período que ele descobriu que de fato ele tem mais aptidão, né? Tipo, por exemplo, né, ali onde que ele precisa colocar mais energia ou se desenvolver e juntar pessoas que vão compor aquilo que ele não tem. Então a gente tinha essa forma de discipular algumas pessoas, de nós direcionarmos elas
para que elas pudessem desenvolver algumas coisas que como pastor nós víamos, mas a grande maioria das pessoas eu perguntava, eu não quero que você sirva por servir, nós vamos descobrir o que de fato queima no seu coração e você vai servir nessa área. Então, quando eu estava no Brasil, na verdade um pouquinho, só para poder responder isso para você, um pouquinho da minha história, eu fazia parte de grupos jovens na igreja, quando na minha juventude eu fui líder de louvor, já fui líder de jovens, já fui tesoureiro da igreja, já fui dançarino da igreja, já dancei street na igreja. Imagina. Tem vídeo? Não, graças a Deus o YouTube não era tão forte assim naquela época. Eu participei de muitos ministérios, né? Tipo, liderei célula também, e muitas vezes pela necessidade que tinha. E então, quando eu comecei a ver que eu estava muito mais fazendo do que realmente tendo relacionamento com Deus, eu saí da igreja, eu me afastei. Porque deixou de ser um prazer e um relacionamento, era mais uma obrigação. E eu já tinha meu trabalho, já tinha escola técnica, na época eu jogava futebol, já tinha escolinha de futebol. Agora, mais uma coisa para ficar só, né, tipo, sendo um peso na minha vida, eu saí da igreja como um jovem. Por isso que eu disse, ninguém foi atrás para se preocupar, para perguntar por que eu saí. Jonathan, e aí, vamos voltar, vamos viver outra realidade? Ninguém foi. Então, eu realmente saí da igreja, o Senhor foi muito claro comigo, ele me deu uma palavra em 2014, Romanos 12, 2, que é o versículo que eu mais amo da Bíblia, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para conhecer qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus me levou para me desenvolver intelectualmente. Então eu passei 4 anos da minha vida estudando desenvolvimento pessoal, crescimento do ser humano, né? Neurociência, eu sou apaixonado por esses assuntos. E quando eu comecei a descobrir, comecei a me formar, comecei a estudar, eu comecei a trazer todos esses conhecimentos para dentro do cristianismo, para dentro da igreja. Então, quando eu voltei para a igreja, isso foi em 2017, não que eu tenha me desviado, eu só não estava frequentando de fato, mas quando o Espírito Santo, o Senhor me chamou, e foi uma experiência muito linda mesmo, e eu voltei, eu comecei a desenvolver e comecei a aplicar todas essas ferramentas dentro do cristianismo. Então, todos os jovens que vinham, vamos sentar aqui, o que queima no teu coração? Isso. Por quê? Onde você vê isso na sua história? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, sua personalidade, qual o impacto que você quer gerar, por que você quer gerar? Isso é culpa? Isso é aprovação? É porque você quer pertencer? Porque você quer mostrar valor? Ou porque realmente é um chamado de Deus? Quando você ia construindo aquilo com a pessoa, ela mesma já ia tomando consciência. Nossa, isso não faz sentido para mim. Não, isso aqui faz sentido. Não, eu amo muito isso, mas eu não tenho experiência nenhuma. Tá, mas isso não é uma prerrogativa para você não viver ou não fazer. É uma tomada de consciência, uma clareza que você está tendo agora para você colocar isso como motivo de oração, desenvolver isso com o Espírito Santo e buscar desenvolvimento intelectual, desenvolvimento pessoal para você fazer. Tanto que lá na igreja, por exemplo, teve pessoas que nunca tinham pegado numa câmera antes de chegar na igreja, mas através de um discipulado, através de uma conversa, descobriram que o chamado deles, ou o que eles amavam fazer, era tirar foto ou filmar. E depois de 2 anos servindo na mídia com a gente, hoje tem empresas de filmagem, empresas de fotografia, pessoas que se desenvolveram como missionários. Nós fizemos um projeto lá na Austrália, junto com a Jocum, de Gold Coast, onde a gente enviou 14 membros da nossa igreja para fazer eu não me lembro o nome do projeto, mas era 10 dias assim, de imersão com eles. Dessas 14 pessoas que foram, 3 se tornaram missionários integrais, sabe? Uns vieram para a Europa, outros voltaram para o Brasil. Então, eu acredito que a igreja também ela tem que ter esse papel de ajudar o jovem a descobrir o seu lugar e entender se o seu papel, o seu chamado é integral, por exemplo. Tem pessoas que acham que a única forma de servir ou de cumprir o seu chamado é dentro da igreja. Exatamente. Sendo pastor, sendo ministro de louvor. E não necessariamente. Eu acredito que, 20% da sociedade cristã foi chamada para a esfera da igreja. Os outros foram para os outros lugares. E eles precisam saber como serem cristãos e como evangelizar nos lugares que eles estão. Então, enfim, eu acredito nessa forma. Conhece a pessoa, entende o que queima no coração dela e cria um plano. Talvez não vai ser a responsabilidade do pastor desenvolver ela profissionalmente, intelectualmente, naquilo que ela realmente entende que é o chamado dela, ou habilidades técnicas que não é o papel do pastor. O papel do pastor é orientar, ensinar e discipular à luz da Bíblia. Mas eu acredito que é o papel da igreja ajudar essa pessoa a descobrir e depois encaminhar ela para onde ela possa se desenvolver. Sim. Olha, eu vou te falar que o que eu sinto, tá? Eu sinto muito que foi realmente uma resposta de muitas orações você ter vindo aqui para a Irlanda. Eu achei que você ia falar para mim, uma resolução para mim. Não, porque... Talvez sim, porque eu tenho orado muito por isso, porque eu sinto a sede que os jovens estão aqui. Muitos jovens aqui estão com muita sede de Deus e eu sinto que eles, estão assim, como é que é? O que é que tem que fazer? O que eu faço? Me fala. É ler, é palavra. Eu tenho um GC em casa também. E, de repente, do dia pra noite, só tinha jovens no meu GC.
Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E toda vez, jovens, se você ligar agora, você arruma 10 jovens aqui na Irlanda para tocar um louvor aqui. Porque eles só querem um momento para estar na presença de Deus. Então, eu acho que você vai conseguir exercer muito o seu chamado, o seu ministério aqui, porque eles estão querendo muito. Sim, mas até tinha comentado pra você, né? Eu acho que eu comentei pra você, porque tá chegando muita gente. A igreja vai fazer 3 anos agora, né? Então, tá chegando muita gente de diversos tipos de denominações, né? E muita gente que nunca pisou numa igreja. E essa galera tá chegando, assim, e vivendo esse momento com Deus, mas eu sinto, assim, que a galera tá perdida no sentido de qual é o meu chamado. E aí, como a igreja, agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo delegar, né, bastante coisa, mas até então, né, eu tive que sair de vários grupos, porque a gente acaba participando, como você falou, de várias áreas, né, pra conseguir ajudar, mas vai chegando gente e a gente vai conseguindo delegar. Então, a gente vê, assim, uma galera que tá fazendo muito e tá literalmente, assim, deixando a desejar o relacionamento com Deus no secreto. Então, assim, eu acho que isso é ruim, porque de fato, assim, a gente consegue ter um entendimento mais claro do nosso chamado específico, né? Não o geral. O geral a gente entende. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque eu acho que tem gente que não entende. E aí as pessoas, elas não estão sabendo como entender o chamado delas específico, onde que o Senhor realmente quer que elas atuem, porque elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. E o relacionamento delas com Deus está a desejar, e elas não conseguem entender de Deus porque elas não separam esse tempo com o Senhor. Então, como que você vê isso, essa importância do relacionamento com Deus para entender o seu chamado em si? Eu acho que, bom, o relacionamento com Deus é prioridade, é primordial para toda a nossa vida com o próprio Deus. Não é somente para descobrir o chamado, né? Pois a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ser salvos, continuar sendo salvos e alcançar a salvação. Basicamente, que é os 3 estágios da salvação, né? Justificação, santificação e glorificação. Então, a gente precisa manter o relacionamento, que é a base de tudo. Se você não entende por que você faz, ou um motivo pelo qual você deve fazer, não tem por que fazer. Então, se você não entende por que Jesus teve que vir à Terra, morrer por você, e por que você não é apenas quando você é alcançado por Jesus, e eu amo muito essa expressão, você não se torna um filho de Deus apenas, isso é maravilhoso ter esse privilégio, mas a Bíblia ela é imparcial, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Cristo. Quando nós não entendemos essa nossa posição de ser escravos do Senhor, mas porque Ele nos comprou com o seu sangue, mas ao invés de nos tratar como um escravo, como a gente tem a imaginação do que é um escravo, Ele decidiu nos colocar na categoria de não apenas servo também, mas de amigos e de filhos. Isso eleva o tipo de relacionamento, isso eleva a nossa gratidão, o privilégio de sermos convidados para participar da obra que é dele, que Ele não precisa de nós, mas Ele decidiu contar conosco. Isso aumenta ainda mais no nosso constrangimento, mas também nos traz um senso de privilégio muito grande. Se eu não tenho essa consciência, não tem por que eu fazer absolutamente nada. Então, eu acho que uma das coisas que nós precisamos primeiramente desenvolver em todas as etapas da nossa vida cristã é justamente permanecer aprendendo e entendendo por que Deus veio, por que Jesus teve que vir, por que Jesus me salvou. É se conhecer em Cristo, porque a Bíblia vai dizer que no dia em que nós nos encontrarmos com Jesus, nós podemos até dizer que conhecemos Ele. Vamos poder dizer, Jesus, eu te conheço, e através do Senhor eu salvei pessoas, né? Tipo assim, eu levei a sua palavra, muitos foram curados pela minha oração e tudo mais, mas vamos correr o risco de Jesus olhar para nós e falar assim, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Não basta apenas conhecer a Ele, o importante é ser conhecido por Ele. E isso é através de um relacionamento. Então eu acho que em todas as esferas, nós criamos divisão na igreja, nós criamos discussão na igreja, contendo, nós criamos bloqueios, barreiras, estagnação espiritual, pela falta de conhecimento de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo. Nós, não vou dizer nem desperdiçar porque nós investimos, vou dizer desperdiçar quando nós não aproveitamos a oportunidade, mas nós investimos 4 anos numa faculdade para aprender algo específico sobre aquilo que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar. Existem alguns que ainda investem mais tempo para fazer, sei lá, mestrado, doutorado e aquelas outras coisas. Nós investimos muitos anos para aprender uma habilidade, para que a gente possa ter um espaço na sociedade, recursos e tudo mais. Mas nós não investimos 6 meses desse tempo para saber quem nós somos. Nós passamos 4 anos estudando uma profissão que quando você pega o seu diploma, você já não lembra o que você estudou e já está desatualizado para o mercado.
mas você não gasta 6 meses desse tempo para aprender quem você é. Por que você está fazendo aquilo? O que aquilo de fato queima no seu coração? Você vai passar um terço da sua vida trabalhando e você não sabe nem se aquilo que você vai fazer, de fato você vai se sentir feliz fazendo aquilo. Sim. E é a mesma coisa dentro da igreja, no relacionamento com Deus. Você assumiu uma decisão de seguir a Cristo e entregar sua vida para Ele quando você tinha 20 e poucos anos. Você tem uma perspectiva de 75 anos no Brasil. Você vai passar 60 anos da sua vida sustentando essa decisão. Se você não investir tempo entendendo o porquê e o quão importante isso é para você, você vai ter uma grande chance de se tornar um religioso. E você vai estagnar espiritualmente, você vai parar. E aí você vai sofrer de culpa, condenação, de falta de valor, de falta de pertencimento. Acho que isso Deus não é para mim, acho que a fé não é para mim. E aí você, ao invés de mudar essa realidade, você se afunda ainda mais. Então, eu acredito que para descobrir o seu chamado, a primeira coisa é ter uma base muito bem firmada no seu relacionamento com Deus. Perfeito. Se você não tiver isso, nem tente fazer. Se você não tem a disponibilidade de sentar para aprender, você não pode querer se levantar para ensinar. E seja de qualquer forma, de qualquer maneira. E para descobrir o seu chamado específico, depois a gente pode falar da diferença dos dois, não existe fórmula. Seria muito maravilhoso se existisse. Seria maravilhoso. Seria muito maravilhoso, né? Tá aqui, ó. Tá aqui 3 passos para você cumprir o seu chamado. Nossa, eu queria que fosse assim. Mas a gente precisa entender que o propósito do chamado não é no que Deus vai te usar e o que Deus vai fazer a partir de você. O propósito principal do chamado específico é o que Deus está fazendo em você, e enquanto Ele está te tratando, Ele está te usando para impactar alguém ou alguma área da sociedade, ou alguma esfera. Então, como não é uma linha de chegada, não é um destino, é um processo, ele é uma construção e um relacionamento. Então, ele é o quê? Tentativa e erro. Perfeito. A verdade é essa. Jonathan, mas erro, você está falando em pecado? Obviamente que não. Acho que aqui a gente parte desse ponto de que não é pecado, não é aquilo que fere valores bíblicos, mas é tentativa e erro, é um relacionamento, você não sabe. Mesmo que Deus falasse para cada um de vocês agora assim, desse um mapa completo, se vocês pegassem o mapa e dissessem, é isso que eu tenho que fazer, e vocês tentassem fazer amanhã, a chance aqui ia dar errado. Porque vocês não têm toda a habilidade, vocês não desenvolveram tudo que precisavam. Então, descobrir o chamado é uma construção diária de tentativas e erros guiado pelo Espírito Santo, que você vai se lapidando, você vai tendo encontro com frustrações, você vai tendo encontro com emoções suas que você nunca teve, você vai descobrindo personalidade sua que você não sabia, e você vai sendo transformado, e você vai se sentindo, às vezes, desenvolvido, e você vai começar a servir a partir daquilo que você está vivendo com o próprio Deus. Sim, e faz muito parte desse processo o erro, né? Porque, por exemplo, assim, hoje eu tenho clareza, assim, do meu chamado evangelístico, né? Eu fiz parte de uma igreja no Brasil onde meu pastor, ele era muito, assim, assembleiano. Então, eu não sabia o que eu gostava, não sabia o que eu queria, eu era super nova convertida. E eu nunca tinha falado na frente das pessoas. Ele chegou em mim um dia e falou assim, amanhã você vai pregar. Eu falei, o quê? Eu não... Você vai pregar? Ele era muito bravo. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou pregar. Aí eu fui lá e deu certo. Eu falei, nossa. Aí aquilo começou a crescer dentro de mim. E eu fui entendendo literalmente no processo aonde meu coração queimava. Só que teve vezes assim que eu fui fazer e foi terrível. Horrível. E assim, aquilo... Ou você tem 2 opções, né? Ou continuar e entender que faz parte do processo, ou você fala assim, não sou boa pra isso e desistir. Então, eu acho que tem muita gente assim que acha que não dá conta do recado, não dá conta de fazer algo e evita de fazer. E acaba deixando aquilo ali abafado. Através dos erros que a gente vai entendendo se é aquilo... você errou e não desistiu... É ali que você começa a melhorar e se aperfeiçoar. Exato. Eu tava vendo o Douglas falar que ele fez há 2 anos atrás, ele fez um podcast com o Francis Chan. E no podcast ele fala, o primeiro vídeo que eu gravei há 12 anos atrás pro Jesus Cop foi sobre um livro seu. Aí, tipo, imagina, há 12 anos atrás ele gravou o primeiro vídeo do canal do Jesus Cop é sobre o livro do Francis Chan. Aí, depois de 10 anos, ele tava entrevistando o cara. E aí ele fala, não na entrevista, né? Eu fui ver esse vídeo, eu interpretei o livro totalmente errado. Só que ele só entende que ele interpretou o livro totalmente errado porque ele continuou buscando, continuou entendendo. Só que ele precisou errar. Só que hoje, o que eu vejo? Hoje eu vejo, às vezes, as igrejas, né? Um pouco fechada para essa parte dos erros. Tipo, ele fala assim, você queira estar nos piores cultos da sua vida. Porque é através dos piores cultos da sua vida que aquele pregador pode, daqui a 5 anos, estar tendo o melhor culto da sua vida. Perfeito. O louvor,
Louvor é a mesma coisa, você tem que estar às vezes o ministério do louvor não tem que ser uma orquestra perfeita, às vezes precisa dar chance para novas músicas, novas canções, só que se a gente só fica pensando na perfeição, lógico que a gente também não vai fazer as coisas de qualquer jeito, né, porque é a casa do Senhor, a gente tem que entregar o melhor, mas a gente também precisa dar chance, abrir, e foi uma das coisas que eu falei aqui na época, que eu gostei muito quando o pastor Fábio, tipo, antes tava sendo só ele que tava pregando, aí de repente era ele, o Célio, a Thaís, o Sérgio, cara, aquilo pra mim encheu meus olhos. Eu falei, cara, ele tá dando oportunidade e eles vão. O Célio hoje pregando, cara, é maravilhoso. Só que nas primeiras, você sente a diferença. É muito bom você ver como as pessoas vão progredindo. O que você pode dar de dica para as pessoas para que elas não desistam no meio desse processo? Tipo, vamos supor, quando eu fui levar a palavra a primeira vez, eu gaguejei tudo, porque eu te falei do negócio da leitura, eu tinha muito problema com leitura. Hoje em dia eu já não tenho mais tanta dificuldade, hoje em dia já flui mais, mas eu pensei em desistir, eu falei, não, acho que isso não é para mim, sabe? Mas eu ouvi do Senhor que eu deveria continuar. Qual que é a dica que você pode dar para as pessoas que, às vezes, por conta de um erro ou uma falha, desistiu ou pensa em desistir por conta disso? Do seu chamado. Eu acredito que a maior dica que eu posso dar em questão a isso é tenha muito claro o porquê que você faz. O seu propósito é o que vai guiar o que você faz e principalmente se colocar em zonas de desenvolvimento ou até mesmo zonas de fracasso. A gente entende que falhar e fracasso o ser humano ele não gosta de ser ruim. Ele não gosta de ser ruim, ele não gosta de saber que ele é ruim em alguma coisa, né? O ego do ser humano, tipo, até mesmo por causa do pecado, né, original, criou isso em nós, né? Essa vaidade, esse ego, essa altivez em nós. Então, a gente não gosta de ser ruim. Mas a gente não entende que o fracasso não quer dizer que você é ruim. Quer dizer que você não sabe fazer ainda. Aquilo que é pecado, realmente é. Mas o que te faz levantar da cama é ter um porquê muito definido. Exato. Então, por exemplo, se você não tem um propósito muito claro, você não vai ter energia de fazer absolutamente nada e motivação de fazer absolutamente nada, ainda que o próprio Deus se materialize na sua frente e fala, vai meu filho, eu estou te mandando ir. Se você não entendeu aquele senso de propósito, você vai guiar as suas ações por enquanto pelo quanto que você está empolgado, ou quanto que você está recebendo talvez de aplausos, de elogios, ou quanto aquilo te faz bem, mas isso não é sustentável, não é duradouro. Se você tem um porquê muito claro, você resiste a qualquer coisa. Você entende? Vou dar um exemplo muito claro. O apóstolo Paulo, um dos textos que eu mais amo de Paulo é o primeiro capítulo de Filipenses, que ele envia dentro da prisão uma carta para a igreja de Filipos dizendo assim, alegrai-vos. Primeiro, ele está dentro da prisão por causa do evangelho. Todas as vezes que ele era preso, ele era açoitado antes, ou muitas vezes criticado, né, difamado, enfim, até muitas vezes envergonhado em praça pública. Ele está no meio de uma prisão, abandonado, no final da sua jornada de fé, e ele está dizendo para os cristãos, alegrem-se, e eu estou alegre porque as minhas cadeias estão cooperando para o avanço do evangelho. Você imagina, eu estou alegre porque eu estou preso, eu tô sozinho, abandonado, num lugar frio, num lugar gelado. Não é a cadeia. A cadeia que a gente entende hoje, a prisão de hoje, já é horrível. Naquela época, era ainda pior. E ele tá dizendo, alegre-se. E aí ele continua dizendo, também estou feliz, ainda que alguns preguem a Cristo por vontade própria, ou até mesmo para pesar as minhas cadeias, que assim seja. Contanto que Cristo seja pregado, eu me alegro. E ele fala assim, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se morrer agora, estou com Cristo. Mas se permanecer no corpo, estarei aqui por causa de vocês. Então eu não sei o que é melhor. Peraí. Você está diante de um apóstolo, cara, que ele gastou a vida inteira pelo evangelho. E agora ele está preso. Ele não precisa mais. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele não precisa mais. E se ele morresse, ele ia estar com o Salvador nos braços de Jesus, que é o que todos nós aguardamos. Mas o senso de propósito dele, pelo chamado dele de ser um apóstolo, de ver as pessoas aceitarem a Cristo, ver o evangelho avançando em todas as cidades que ele pregou, ele diz assim, se fosse por mim, Paulo, eu preferi estar com Cristo. Mas se permanecer na carne e as minhas cadeias for cooperar para o crescimento de vocês como a igreja, eu não sei o que escolher. Você tem noção do senso de propósito que Paulo tinha? A ponto de uma abnegação gigante, que é o convite de Jesus para assumirmos a nossa cruz. Então, se você não tem um propósito muito claro do que por que você faz, você não sustenta o processo e os dias maus. A nossa geração hoje é a geração do micro-ondas. 30 segundos e querem tudo pronto. E você tem que entender que, tipo, cara, o processo de desenvolvimento com Cristo, ele leva tempo. Ele precisa gerar raízes profundas em você, para que você não seja abalado, sabe, por qualquer vento, por qualquer tempestade. É uma construção primeiramente em você. Ah, mas para você talvez é fácil, porque agora você é pastor, porque agora você está nessa posição. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Mas não é.
Por exemplo, quando nós começamos a igreja lá na Austrália, talvez seria um pronto dia contar tudo como foi. Já tô até me escalando para vir outra vez. Amém. Nós não fomos pra Austrália para plantar a igreja. Eu nunca sonhei em ser pastor, a verdade é se perguntar se sempre quis ser pastor. Não, pelo contrário, eu até fugia. Eu sempre falei, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor por onde o Senhor me levar, mas nunca imaginei ser pastor. Sim. Nós fomos pra Austrália, nós começamos a nos envolver com a comunidade brasileira, fomos ver que a grande maioria dos brasileiros que estavam lá, não quero dizer que são todos, mas a grande maioria estavam trocando seus maiores sonhos por dinheiro e por oportunidades e saíram do Brasil por causa de fuga. Então você via muitas pessoas frustradas e tudo mais, e no momento que nós conversávamos com eles, aconselhávamos eles, nós víamos a necessidade que tinha. Porque nós tínhamos relação com o pastor Flavinho no Brasil, ele nos fez um convite, nós aceitamos, começamos um GC. Gente, os GCs na minha casa, até hoje eu olho eu pregando e falo assim, misericórdia, só o Senhor para me usar, Deus. Mas eu fico feliz porque a Bíblia vai dizer que Paulo também não era eloquente pregando, era só eloquente nas suas cartas, e há um episódio que quando Paulo estava pregando, um jovem dormiu, caiu e morreu. Depois ele orou para ressuscitar. Eu falei, então se Paulo, que é Paulo, escreveu 13 livros, Mas era eu tô Paulo tranquilo. que escrevia. A gente tá com esperança. Era Paulo que escrevia, não era Paulo que escrevia. Ele ia falando e alguém ia escrevendo, né? Algumas ele escreveu de próprio punho, outros ele ia falando, mas nesse caso era ele pregando. Então eu falei assim, pô, se na pregação de Paulo, que é Paulo, né? Alguém dormiu, então se alguém dormir na minha... Não, a gente tem esperança, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque os GCs na minha casa, cara, eu não sabia como fazer. Toda semana e até hoje eu falo assim, Deus, o que eu vou pregar domingo? Deus, se não for tua misericórdia. Nossa, eu preciso fazer uma pergunta de pregador pra pregadora depois pra você, tá? Mas faz aqui. Eu tenho uma crise aqui. Não, aqui, vocês vão... Eu falei, Deus, eu não sei pregar, só me sua misericórdia. E chegava cada GC, tipo assim, 10 minutos, as pessoas começam a chegar lá em casa e falam assim, Deus, eu não tenho nada pra entregar, Senhor, por que tu me escolheu? Deus, eu vou desistir. Eu me identifico. Deus, eu não quero mais fazer isso. Senhor, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu tô aqui me arriscando aqui. Mas, cara, na minha incapacidade, na minha falta de talento, na minha falta de palavras, nós vimos famílias sendo restauradas na sala da nossa casa, nós vimos mulheres com câncer que não tinham 12% de engravidar, engravidando, segurando os filhos nas mãos, nós vimos tantos chamados sendo reativados, pessoas libertadas das drogas, dos vícios, prostituição. Jonathan, com você não tem nada a ver comigo. É tudo a obra de Deus, mas cada vez que eu via aquilo fazendo e eu me colocava na zona de crescer e me desenvolver com Deus, ia fortalecendo pelo porquê e pelo que Deus me chamou. E aquilo ia me dando combustão de falar, eu quero mais, eu vou avançar. Cara, se eu me arrisquei dessa vez com Jesus e eu vivi isso, o que eu não vou viver se eu ir além? Se eu fazer mais, se eu me dedicar mais, se eu buscar em Deus e ousar ir além. O que nós construímos, não foi o Jonathan, não foi a Mariana, não foi a minha família apenas, porque teve mais pessoas junto conosco, mas o que nós construímos nesses 5 anos na Austrália, em termos de comunidade brasileira, em termos de igreja, cara, os próprias igrejas da Austrália falam assim, a gente nunca viu algo assim. Uau. Você entende? Então, tipo, você precisa entender que o seu chamado, primeiramente, tem muito mais a ver com o que Deus está fazendo em você, depois através de você, e você se colocar à disposição de se engajar no processo, sofrer, descobrir. Por exemplo, rapidamente também trazendo essa realidade, de onde que eu descobri que seria não somente pastor, mas seria essa parte de desenvolver pessoas, quando eu era mais jovem, eu jogava futebol. Todos os times que eu jogava, ou grupos que eu era inserido, eu sempre dava uma palestra nos vestiários. Eu sempre liderava o time. Olha. Depois, quando eu ia pra igreja, me colocaram líder de louvor, líder de jovens, a líder de um GC. Eu falei, poxa, a liderança tá presente na minha vida. Sabe, essa área de influência tá presente na minha vida. Eu falo, as pessoas escutam. Então, tem alguma coisa aqui. Eu não sou muito envergonhado na frente de câmera, na frente das pessoas. Então, são coisas que eu me sinto bem fazendo. Tive outras experiências em outros lugares, trabalhando em outros lugares, outras empresas. Falei, nossa, eu não funciona nesse modelo, não é assim. Então, as experiências da sua vida, né, guiadas pelo Espírito Santo, vão te dando pistas. Você tem que estar atentamente, você tem que estar atento para poder entender essas pistas e ir caminhando sobre elas. Nossa, isso é perfeito. Pegando esse gancho para não esquecer, isso é ótimo, porque às vezes a pessoa fala assim, qual é o meu chamado? E fica nessa crise. Mas se elas pararem para analisar a vida delas, assim, até antes de Cristo, elas conseguem ver, assim, pontos fortes que Deus já usava elas, né? Por exemplo, eu também, antes de Cristo, eu também sempre estava liderando alguma coisa, eu dancei minha vida inteira, trabalhei com dança minha vida inteira. Aonde você dançou? Deixa pra lá. Todo mundo já sabe. Enfim. Então eu sempre estava liderando alguma coisa e tudo mais, sempre falando também. Então, quando eu comecei minha vida com Cristo, eu olhei pra isso. Hoje, assim, olhando pra minha vida num quadro, eu consigo ver como era claro aonde o Senhor já fazia eu atuar, de alguma forma. Isso eu acredito que é um ponto, né, que as pessoas podem observar.
Mas, por exemplo, assim, como que, vamos supor assim, elas não conseguem ter clareza de nenhum ponto como esse que eu falei. Como que elas podem identificar que algo queima no coração delas? Por exemplo, quando eu tô no culto, vamos usar o Timo. O Timo, ele é baterista também, né? Quando ele tá no culto, ele só fica olhando a pessoa que tá na bateria. Às vezes eu falo assim, meu filho, vamos desconectar? Sim. E ele fica ali, tipo, ele fala, nossa... Aí ele fica pensando como a pessoa poderia falar. E depois do culto ele ainda manda mensagem, falando, olha, faz assim. Eu falo, gente... Então, assim, às vezes a pessoa tá ali e ela observa muito. Por exemplo, de repente, nossa, o Kids poderia fazer isso aqui diferente. Ou, nossa, eu poderia pregar dessa forma. Ou poderia ajudar dessa forma. Você acha que isso também é um ponto, assim, um sinal? Com certeza. Você imagina, de novo, né? Aquilo que você começa a brilhar mais os seus olhos, começa a chamar a sua atenção, há uma grande chance de você começar a se atrair. Outra coisa é tudo aquilo que gera inconformidade no seu coração, já aponta para algo que você pode ser usado por Deus e você pode fazer diferente. Se fosse eu fazia diferente, preste atenção nisso. O grande ponto, na minha opinião, é como se fosse aquelas conversas de elevador. Você tem 1 minuto para falar com alguém, você olha para a pessoa e fala, oi, tudo bem, tudo bem. Quem é você? A pessoa fala, eu sou um engenheiro. Eu sou um advogado. Ou seja, a identidade dela está pautada naquilo que ela faz. Ela não sabe quem é ela sem aquela profissão. Então, se ela passasse de novo mais tempo descobrindo o que ela é, assim que ela... Além daquilo que ela faz, ela vai começar a perceber qualidades, ela vai começar a perceber pontos fracos, ela vai começar a perceber assuntos que a interessam, ela vai começar a perceber coisas que brilham aos seus olhos e coisas que despertam o seu interesse. A partir disso, ela vai começar a se aprofundar, estudar mais. Poxa, é música, é bateria. Poxa, por que isso chama a minha atenção? Sabe, por que eu farei o Kids diferente? Será que eu tenho uma disposição de trabalhar com crianças? Pode ser. Mas será que eu não posso ser alguém como um manager que dá estratégias, que tem uma visão clara do reino de Deus, que pode ser diferente e ajudar ali as professoras? Não é somente cuidando das crianças. Então, eu acredito muito que o que falta para nós é, muitas vezes, essa investigação pessoal e com o próprio Deus. O Senhor deixou o Espírito Santo dentro de nós, que nos conhece como ninguém. A Bíblia vai dizer que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E ninguém conhece mais o homem que o seu próprio espírito. E ninguém conhece mais a Deus do que o próprio Espírito de Deus. Se temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Às vezes eu acho que a gente lê a Bíblia, a gente não se apropria das palavras que são ditas lá. Exatamente. Por exemplo, quando eu li assim, eu tenho a mente de Cristo, eu falo assim, meu irmão, tipo assim, você tá maluco. Não é que eu vou fazer, não é que eu vou ter uma altivez e falar, uau, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho um superpoder na minha mão. Não, eu falo assim, poxa, mas se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho acesso a conhecer e entender aquilo que Deus pensa a meu respeito e como Ele me fez. Então eu preciso gastar tempo com isso, Espírito Santo. Cara, abre os meus olhos para enxergar em mim aquilo que você vê e eu não vejo. Pô, o Espírito Santo começa a gerar em mim conformidade para aquilo que o Senhor quer me usar nessa geração, sabe? Existe algo que Deus colocou em mim, um depósito que Deus colocou nas minhas mãos, talentos que Deus colocou em mim, que é meu. Não é melhor do que ninguém, mas é para mim. Exato. E o que Deus me chamou para fazer, outro não vai fazer, não quer dizer que eu sou melhor, mas glória a Deus pelo privilégio de poder participar da sua obra. Então, eu preciso gastar tempo descobrindo isso. Então, eu acredito que é dessa maneira, sabe? De verdade. Não tem fórmula mágica. Você precisa bater na sua capacidade, gastar tempo com você, gastar tempo com o Espírito Santo. A partir do momento que você vai começando a entender assuntos que despertam no seu coração, você tem que começar a testar. Começa a fazer. Eu já, gente, fundo do meu coração, eu já fiz tanta loucura por Jesus de começar coisas, projetos que Deus nunca pediu. Nossa, nem me fale. Deus nunca pediu, mas eu senti aquela inconformidade no meu coração. Eu falo, Deus, eu vou fazer alguma coisa com isso. Alguns, glória a Deus, deu muito bom. Outros deu muito ruim. Mas naqueles que deram ruim, eu falei, nossa, é maravilhoso. Tem campo, faz sentido, mas não é pra mim. Sim. Exato. E aquilo foi ajustando a minha rota, sabe? Então eu acredito que é dessa maneira. Eu acho que assim, às vezes a pessoa, ela para tentar entender de Deus aonde que ela tem que atuar, muito, assim, eu acho que 95% voltado pra igreja. Eu acho que pra todo mundo que parar pra entender qual é o chamado, onde Deus quer que ela atua, ela precisa abrir a mente dela pra também tentar entender se Deus quer que ela seja um médico, para atuar nas 7 esferas, né, da sociedade, que a gente precisa estar incluído nas 7 esferas, Sim. né? E eu acho que isso acaba... Acho que tem tanta gente na igreja, assim, que com boa intenção, né, de querer servir, mas acaba também deixando de lado de poder ser usada na sociedade, que faz toda a diferença, né? E eu acho que isso também acaba sendo um ponto, assim, ruim, né? Mas...
Explica pra galera, ô Jonathan, essa diferença do chamado geral e do chamado específico de cada um. Bom, na minha opinião, o chamado geral é a grande comissão que é dada a todos os discípulos. E de fazer discípulos por todas as nações. Né? Ensinando e pregando o evangelho e os ensinamentos que Jesus disse. Isso é para todo mundo. É para todo cristão. Geral. Aquele que aceitou Jesus é a grande comissão, é o chamado geral para todos. Perfeito. Né? Que é a forma de impacto que é pregar o evangelho. Agora, o chamado específico é como você faz isso nos lugares que você está. Porque se nós formos diminuir ao chamado específico somente o que faz dentro da igreja, é muito pouco, porque o seu impacto é muito menor. E a forma como nós conhecemos igreja hoje não é muito bem o que Jesus estabeleceu como igreja. Porque se nós formos a fundo, o que quer dizer igreja? É a assembleia, né? Ou seja, é a assembleia dos representantes do reino. Certo. Então, ou seja, em qualquer lugar da sociedade onde 2 ou 3 representantes do reino estiverem se reunirem, eles formam uma assembleia. Exato. Ou seja, eles decidem, ligam e desligam em favor do reino de Deus. Existe uma autoridade compartilhada para eles ali. Ou seja, representantes do reino de Deus. Exemplo, quando Roma, eles queriam povoar outras cidades, outros povos, geralmente eles mandavam alguns representantes, uns 3, 4, 5, 10, e eles iam sendo inseridos naquelas regiões, naqueles povos. E através da cultura romana, eles iam, no dia a dia, nas conversas, eles iam começando a implementar a cultura de Roma. Daqui a pouco, passando 5, 10, 15 anos ou uma geração, aquelas pessoas já estavam tão imersas na cultura romana que eles já eram romanos sem ter a cidadania, mas eles já eram. E sempre Jesus estabeleceu isso, sabe? Para que a eclésia, a igreja, ela, no templo, na igreja, ela fosse discipulada, ela fosse ensinada, ela fosse equipada para poder usar todos os ensinos da palavra de Deus em todos os lugares da esfera onde ela está. Que nesses lugares eles possam pregar o evangelho, estabelecer os princípios do reino de Deus. Então, o chamado específico é aonde você vai atuar de forma específica a partir desse chamado geral que todos os cristãos têm. Muitas vezes a igreja ela só ensina a gente a servir no voluntariado ou nas áreas que a igreja tem, porque ela não sabe como instruir as pessoas a agirem nas 7 esferas da sociedade, porque ela não tem a habilidade e a expertise. Então é mais fácil eu ter, talvez, não vou dizer um domínio, mas eu talvez diminuir o chamado ao que você pode fazer aqui na igreja do que te dar dicas ou te equipar para você servir lá fora. Mas o maior chamado de Deus para nós é você viver um relacionamento intencional com Jesus. Você não precisa fazer nada. Mas se você se entregar para Cristo, viver um relacionamento real com Ele, transformar o seu caráter, adorar a Deus, você já é salvo. Esse é o seu chamado. Sabe, a partir disso você vai viver a sua vida com um caráter transformado, sendo um bom marido, ser um cara verdadeiro, uma mulher verdadeira, um homem íntegro, uma mulher íntegra, sendo justo, sabe, sendo justo, fiel, verdadeiro, enfim. Se você cumprir isso na sua vida, você não precisa fazer mais nada. Com grande aspas aqui na minha fala, assim, sabe? Mas a gente entende que a nossa vida como cristão não é só isso. Jesus quer reformar todas as esferas da sociedade. Então você vai começar a descobrir, naquilo de novo, voltamos, porque não tem como fugir disso. Você vai começar a descobrir o que faz sentido pra você, o que você ama fazer. Nossa, cara, eu olhava lá, sei lá, Grey's Anatomy e eu quero ser médico, eu achava aquilo maravilhoso. Eu fascinava as pessoas abrindo outro ser humano lá e, enfim, eu tenho pavor dessas coisas. Também, né? eu desmaio. Nem vacina eu tomo. Eu desmaio. Se eu tenho que tomar vacina, eu já faço assim, ó, pra ver se dá vacina na gotinha. Que misericórdia. Mas tem pessoas que, cara, de alguma maneira aquilo lhe chama atenção. Sim. Então, você vai na fé, vai ser um médico, vai ser, sabe, um enfermeiro, vai ser, sei lá, um cirurgião, um dentista, enfim. Mas entenda que a essência que você carrega, né, como um cristão, o caráter de Cristo que você carrega, você precisa levar para essa esfera. Você não precisa tá lá no seu consultório e tá ali, sei lá, um dentista lá tá fazendo um tratamento em alguém e ficar, vai pra igreja, aceita Jesus, você vai pro inferno. Não. Você vai construir relacionamentos. A gente acha que evangelismo, transformar a esfera da sociedade é só sair, sabe, emplacando as pessoas, pregando, ou botando, sei lá, a pessoa, tipo, numa esquina que ou vai ou racha. Vai ter momentos que sim, mas não necessariamente. Você vai construir relacionamento, você vai, tipo assim, começar a ser um médico justo, que não vai ser corrupto, que vai ser, tipo assim, que vai dar, sei lá, o diagnóstico correto, não para tirar vantagem das pessoas. Dá testemunho, né, um através da policial vida. verdadeiro, um advogado verdadeiro, que vai começar a desapontar e chamar atenção por ser diferente da maioria num mundo caído. E as pessoas vão começar a perguntar, o que você tem que é de diferente? Irmão, tá aí a tua porta para você evangelizar. E aí você começa a dizer, pô, eu sou diferente porque eu fui alcançado por alguém que me transformou dessa maneira, sabe? Por que todo mundo é corrupto e você não é? Porque eu encontrei Jesus. E eu não consigo olhar para Cristo e olhar para as coisas desse mundo e realmente viver como o mundo vive. A pessoa fala assim, cara, há esperança no mundo.
Porque nós somos chamados para trazer a esperança de um amanhã melhor. E aí você começa a pregar o evangelho, daqui a pouco no seu consultório, onde você está, existem pessoas que querem aceitar Jesus. O testemunho breve, quando você vai para imigrar, aqui em Dublin, na Irlanda, não tem muita experiência, acabei de chegar. Mas quando nós estávamos lá na Austrália, a gente chegou, não éramos integral no ministério, porque, de novo, não tinha igreja para pastorear, mas a gente trabalhou com tudo que tinha para trabalhar. Eu fui já mesário de campeonato de jiu-jitsu, que eu nem sei como é que eu vou campeonato de jiu-jitsu, nem sei qual, faz isso aí. Eu ajudei minha esposa a cleaner, né, limpar casas, entregador de pizza, pizzaiolo, enfim, várias coisas. A gente faz de tudo, né? Que tem que fazer, não tem muito como fugir. E numa dessas experiências, eu trabalhei numa warehouse, que basicamente pegava bebidas, assim, água, refrigerante, cervejas, enfim. Era o trabalho que você tinha que colocar aquele adesivo da garrafinha retornável, decentes. Você tem aquele adesivo, você lá lê o código de barra, devolve e ganha o dinheiro de volta. E eu trabalhei com 5 pernambucanos. Não sei se é assim que se fala. Eu acho que é pernambucano. E assim, os caras, eles eram surfistas, mas eles também, eram um cara do mundão, assim. Passavam o dia inteiro falando um monte de bobagem, de palavrão, e de mulher, aquela coisa toda, enfim, né? Não tinha pudor nenhum. E quando eu cheguei, o rapaz que me deu essa oferta de trabalho, ele estudava comigo na aula de inglês, ele sabia que eu era cristão, e ele já me colocou o apelido de pastor, né? Tipo assim, ele falou, pastor, eu gosto demais do sotaque dele, você é pastor. Eu falei, pastor. Ainda não é pastor. Eu falei, então tá. Ele me colocou nesse lugar, me deu essa oportunidade de trabalho, e quando ele me apresentou para os rapazes, ele falou, gente, cuidado com o que vocês falam aí, porque agora o pastor chegou aí. E dia após dia, tipo assim, eu era minoria, então eles... Quem é esse cara? Eu consegui fazer na minha vida. Então, eu tava ali trabalhando lá, etiquetando as garrafinhas, que era algo bem industrial mesmo, né? E eles falando tudo que eles tinham pra falar, do jeito que eles queriam falar e tal. E eu quieto, na minha. Dia após dia eu quieto, tal, quieto. Aí, alguns momentos assim, tipo, pastor, o que você acha? Aí eu dava a minha opinião na perspectiva do reino de Deus, mas também sem acusação, sem nada. Passava algumas semanas, depois do expediente, 1, 2 deles falavam, pastor, será que eu posso conversar contigo depois do trabalho? Aí, quando todo mundo ia embora, ficava só eu e eles abriam o coração. Pô, tô passando esse problema, tô passando essa dificuldade, cara, porque é difícil, o que você faz? Aí você conversava com um deles, no outro dia já era diferente. Teve um episódio que um dos meninos falou palavrão, e um dos meninos que conversou comigo falou assim, ei, fala palavrão não, o pastor tá aqui. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, Deus, cara, eu não tô pregando. Eu não tô fazendo nada, eu só estou aqui com eles e abraçando eles. E eu sabia que eles amavam surf, e eles eram torcedores do Náutico. E Náutico e esporte não tem como. Aí eu chegava pra trabalhar e eu falava assim, e aí galera do esporte? Aí eles, que esporte o quê, pastor? Aqui é Náutico, não sei o quê. E eu falava assim, do esporte, sim. Ele, pastor. E aí, só que eles não falavam palavrão mais. Já chegou um momento que eles já não falavam mais palavrão. E as conversas sobre mulheres também já eram muito menores. E aí eu sabia que eles surfavam. E eu não entendo nada de surf. Eu tentei. Eu fechava os olhos antes de subir na prancha. É algo assim, não é pra mim. Só que comecei a fazer algumas leituras, cara. O que tem no surf? Tipo, vento de direita, vento de esquerda, swell, não sei o quê. Eu falo esses termos porque eu limpo, porque eu não sei o que cada um significa de fato. Eu chegava pra eles no trabalho e falava, gente, onde é que é o pico hoje? Porque eles falam que é o pico, né? Porque hoje tá de direita o vento, vai ter um swell bom em Colaró, em Dewey, que são alguma das praias lá, mas sem conhecimento nenhum. Aí eles, que Dewey o quê, pastor? Hoje é lá em Colaró, hoje é Narauí, falavam o nome das praias, assim. Eu falo, não, eu vou dropar na prancha hoje. Eu comecei a falar na língua deles. Eles começaram a se abrir mais pra mim. Chegou um ponto que eles não falavam mais palavrão, não falavam mais de mulheres, eles queriam ir no GC, foram na igreja. Um deles se converteu na igreja, a esposa dele voltou para Jesus e hoje é missionária no Brasil. Você entende? Então, tipo, acredito que é dessa maneira. Eu não era pastor, mas também não era o cara que meu prazer era adesivar garrafas. Mas enquanto eu estava sendo transformado por Deus, estava no meu processo de forma específica, eu estava servindo como um pastor ainda sem o título. Aquilo que Deus me chamou. E transformando as pessoas com aquilo que eu tinha. Sim. Era o que eu tinha. Não era suficiente, talvez, mas foi suficiente. E sem pregar. Então você pode ser um policial, um médico, um enfermeiro, um ator, uma atriz, qualquer coisa, jogador de futebol. Deus precisa de homens e mulheres posicionados, principalmente aqueles que encontraram a cruz, com caráter transformados em todas as profissões e em todas as esferas da sociedade. Então eu acredito que é dessa maneira. Nossa, perfeito. Eu tinha até uma coisa para falar, mas tem que ser... Não posso falar, não posso comentar agora, depois a gente conversa. Mas é exatamente sobre esse testemunho que você falou, eu passei um pouco disso aqui, exatamente aqui. Eu trabalhei numa warehouse aqui também,
E aí, como era muito grande, sempre tava precisando de gente. Então eu consigo, tipo, indicar muita gente da igreja lá. Então hoje em dia tem muita gente, eu não trabalho mais lá, mas tem muita gente da igreja lá. E a gente fazia exatamente isso. A gente não ficava pregando o tempo todo, mas as pessoas veem a diferença no seu não falar palavrão, no seu não falar sobre mulher, nas suas atitudes. É aquilo que a gente fala do pregar e se precisa usar a palavra. As nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Porque não adianta você estar o tempo todo falando sobre Deus, mas na hora que você vê alguém cair, você não ajuda a levantar. Você tá o tempo todo falando sobre Deus, mas na hora que alguém te dá o troco errado, você coloca o dinheiro no bolso e vai embora. As suas atitudes vão falar muito mais do que as suas palavras, né? Então, eu passei um pouco por isso, com algumas atitudes de outras pessoas, assim, que me fizeram desanimar um pouco em relação a isso. Mas a gente já tá encaminhando pro fim? Quase. E o que eu queria te perguntar, a minha última pergunta. Quando na sua vida, quando foi esse encontro que você teve com Jesus, que você falou foi 2015? 2010. Como foi esse encontro que você teve com Jesus? Basicamente, eu encontrei Jesus com 2010, mas eu julgo dizer que eu me converti de fato em 2016. Certo. Porque teve essa, vamos dizer assim, existe a diferença de ser convencido e convertido. Sim. Mas, na verdade, em 2010, a história da minha família ela é muito longa. Então, por exemplo, meu pai, ele sempre foi um bandista e espiritista ao mesmo tempo. Uau. Então, na minha casa, por exemplo, às segundas-feiras, nós tínhamos uma reunião espírita para estudar sobre o espiritismo. E a quinta-feira a gente tinha uma roda de umbanda acontecendo na minha casa. Isso foi desde a minha infância, né? Só que, de alguma maneira, Deus sempre me preservou, porque eu nunca fui profundo em nenhuma dessas duas religiões. Tanto que até eu nem gostava, eu nem participava. Embora eu estudava para poder entender, mas eu nunca fui a fundo. E aí o meu pai, o que aconteceu? Ele começou a sofrer de depressão e ansiedade. E ele tentou se 3 vezes. E aí só que o que acontecia? E eu aqui não quero julgar nenhuma religião, mas falando da minha experiência. Sim. Embora eu tenha as minhas convicções de fé. O meu pai, quando ele estava servindo outras religiões, ele tinha práticas que ele não costumava ter quando ele estava normal, sem servir. Por exemplo, quando ele estava na Umbanda, por exemplo, quando ele tinha lá as experiências dele, ele fumava e bebia. E aí eu falava assim, mas o meu pai, em sua consciência, ele não faz isso. E quando o meu pai estava servindo ali, ele era uma outra pessoa. Sim. E depois que ele voltava ao normal, vamos dizer assim, ele ficava pior. E eu falava assim, cara, como que isso é bom? Essa é a minha visão. Como que isso é bom? Como que isso é benéfico? Como que isso está fazendo bem pro meu pai? Eu via que ele, por mais que ele buscava um Deus ou algo para ser melhor, cada vez ele ficava pior. E porque ele não conseguia ver saída e não conseguia ver forma de se ajudar e as coisas do trabalho dele, da empresa, não estavam indo muito bem, ele tentou 3 vezes, a ponto de colocarem ele dentro de um hospital psiquiátrico. E aí ele ficou 30 dias lá dentro. E eu tinha 15 anos. Bom, na cabeça com um jovem de 15 anos, meu pai no hospital psiquiátrico, eu quebrei minha casa inteira praticamente com a minha mãe. Eu falei assim, não aceitei. Quando eu cheguei da escola, meu pai já tinha ido, aí juntaram algumas pessoas pra mim dizer o que tinha acontecido. Cabeça, Pirou. Eu fazia infância missionária e primeira e segunda eucaristia na igreja católica. Então, minha vida era segunda-feira espiritismo, quinta-feira umbanda e sábado católico. Essa era a minha vida. Eu falei assim, cara, estamos atirando pra tudo quanto é lado. E olha o fruto que nós estamos tendo. Eu falei, não quero mais nada. Cadê Deus? Deus não existe. Religião não existe, essas coisas todas. Me tornei um jovem rebelde. E meu pai, dentro desse hospital psiquiátrico. Se eu não me engano, meu pai ficou 30 ou 45 dias lá dentro. Teve um episódio lá de injustiça, de briga que aconteceu. Meu pai se meteu. E aí os médicos desse lugar falam assim, pelo que você fez, você vai sofrer uma punição, você vai dormir essa noite no quarto de um dos caras mais loucos que tem aqui. Um dos piores pacientes que tem aqui, que fica gritando a noite inteira. E colocaram meu pai nesse quarto. Meu Deus. Só que o que eles não sabiam é que esse louco, quando ele gritava a noite inteira, ele orava a noite inteira. Ele clamava a Deus a noite inteira. Por isso que o povo acha que a gente é doido. Os gritos deles era tipo assim, pedindo ajuda a Deus. Ele tinha lá uma patologia, uma necessidade, mas ele clamava a Deus. E meu pai passou uma semana dormindo nesse quarto, não me lembro agora se foi uma semana, mas alguns dias com um cara que clamava a Deus a noite inteira. Resultado, no final desses dias eram 2 loucos clamando a Deus a noite inteira. E foi muito louco, porque quando meu pai deu alta desse lugar, meu pai tentou voltar pra agradecer ou pra falar com esse rapaz de novo que estava lá internado, e nós nunca mais descobrimos a procedência dele. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Só que quando meu pai saiu desse hospital psiquiátrico,
Meu pai, no dia seguinte, foi procurar uma igreja. Nessa igreja, ele foi curado, porque ele usava muito remédios controlados, justamente por isso que ele estava no hospital também. Ele simplesmente foi curado, onde podia, ele parou de tomar remédios e foi completamente transformado. E então ele começou a ser cristão. E aí ele começou a ir para a igreja. E eu, com 15 anos, uma criança, um adolescente não se manda, né? Tem que ir. E eu ia. Aí um dia eu desobedeci a minha mãe. Falei que eu ia jogar futebol. A minha mãe falou, você não vai jogar futebol. Me proibiu. Eu pulei o muro de casa e fui. Eu cheguei na quadra, de forma que ninguém sabe explicar. Eu botei o pé na quadra, meu pé virou, eu quebrei em 2 lugares. Meu Deus. E aí eu não podia usar nem o taquinho na botinha de gesso, porque senão eu ia ter que fazer cirurgia. Então, eu precisava deles pra tudo. Eles falavam assim, ó, tudo que você precisa, você depende de nós. E pra gente fazer o que você precisa, você tem que ir na igreja com a gente. Eu fiquei 3 meses indo na igreja com o pé pra cima, ouvindo o pastor falar. Então a palavra foi entrando no meu coração, foi começando a me constranger, começando a me converter, sabe, de fato. Então aí eu comecei a minha caminhada com Jesus, batizei e tudo mais. Mas ainda assim, de novo, por ter falta, naquela época, né, de discipulado, aconselhamento, estrutura, direcionamento, eu era um frequentador da igreja. Mas aí, enfim, de fato, em 2016, o Senhor me chamou e aí foi uma experiência maravilhosa, que Deus me deu uma palavra, apontou sobre o ministério que eu viveria, que hoje, de fato, estou vivendo. Mas, basicamente, por cima, a história foi essa. Nossa, perfeito. Ele tem que vir aqui pra contar mais detalhadamente. Mas, o Jonathan, você acha, você falou, né, da diferença do convencido e do convertido, né? Uhum. Você acha que a pessoa que é convencida, ela não nasceu de novo? Eu creio que não. Justifique sua resposta. Porque... Faltou o porquê no final, o porquê. A afinidade, ela é muito diferente de intimidade e relacionamento. Por exemplo, se você perguntar para as pessoas lá fora, você ama Deus? Amo. Mas as atitudes não revelam que de fato ama. Não tem fruto. Você entende? Você crê em Deus? Eu creio. Mas não é aquele crer que te transforma e te move. Porque existe a diferença entre acreditar e crer. O acreditar eu sei que tem Deus. O crer, ele custa para você, porque ele tem que te transformar, ele tem que te constranger, você tem que olhar para quem é Cristo e receber o convite dele, aquilo tem que provocar você e transformar você, senão de fato não mudou. É a mesma coisa assim, eu amo a minha esposa, mas eu continuo flertando com outras pessoas e continuo pegando. Você não ama. Não, eu amo ela, mas você não passa tempo com ela, você não dedica tempo, você não escuta quando ela fala que você precisa ser diferente, você não muda suas atitudes para agradar ela, então você não ama, você gosta do que o relacionamento, a convivência com ela te dá, mas você não ama a ponto de você mudar e ser transformado. Então, o convertido, a Bíblia é muito clara, aquele que se converteu primeiramente, ele se arrependeu, ele mudou de rota, de direção, ele deixou de fazer o que ele fazia antes, que desagradava a Deus, que era conivente com o pecado, e a partir de agora ele vive uma vida que se aproxima de Deus, que glorifica a Deus e que aponta para o caráter de Cristo. Esse é o verdadeiro convertido. Perfeito. Você entende? Eu creio dessa maneira. Não, perfeito. É uma grande diferença. Mas agora eu tenho uma pergunta particular, assim. Sua vez. Agora não é podcast, é mentoria agora. Mentoria. Os últimos segundos aqui, a gente tem quase só mais uns minutinhos. Você tinha comentado agora, em outro momento, sobre, tipo, na semana que você vai pregar, você fala, meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu tô fazendo? Por que eu vou aceitar isso? Exatamente, o que eu passo? Eu falo, gente, por que eu aceitei isso aqui? Não, sério, meu Deus do céu, eu falo, gente, por quê? Por quê? Eu fico assim numa crise, só que daí quando eu faço, eu falo, glória a Deus que eu fiz, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Essa coisa, assim, essa loucura, essa crise que todo pregador passa, assim. Tipo, da semana vai pregar um dia antes e fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Misericórdia. Dá um ataque cardíaco antes de você começar a pregar? Dá. Sempre? Ou tem um momento assim que para? Porque eu fico preocupada. Eu sempre falo que o dia que eu for subir pra pregar eu não sentir mais frio na barriga, você não tá pode me tirar dependendo. de lá. Se o dia que eu não sentir nervosismo ou tipo aquele temor no meu coração, pode me tirar de lá. Que é temor, né, no final das contas. Temor. Né? Assim, eu não sei se todo, mas a grande maioria dos que eu já conversei, eles sentem o mesmo, porque assim, a gente tá ali, eu espero muito, né, que todo pregador ele tem devocional, não apenas ler a Bíblia para pregar, né? Sim. Embora exista uma pesquisa que 72%, 70 e poucos por cento de pastores só lêem a Bíblia para pregar, isso é inadmissível, né? Mas enfim, você tem todo o seu tempo devocional, você começa ali a ter relacionamento com Deus, você começa a escrever muita coisa, ou ter muitas reflexões, Deus começa a ministrar no seu coração e você fala, nossa, é muito maravilhoso de poder trazer para a igreja e tudo mais. É muito difícil você não ter o que falar. Na verdade, é muito mais difícil você escolher o que falar dentro de muitas coisas que você tem. Sim. Então, você tem esse ponto. Aí, na minha opinião, também tem o ponto em que você tá ali pregando, sei lá, por exemplo, na nossa igreja agora, ali cada culto tem cerca de 400 pessoas, mais ou menos, né? 300 e pouco, 400 pessoas. Você imagina, você tem um tópico.
né? A mensagem é sobre Jesus, mas você tem um tópico para lhe dar uma verdade naquele dia, né? Que você escolhe. Só que tem 400 pessoas. Com dificuldades diferentes, com necessidades diferentes, cada uma quer ouvir uma coisa diferente. E a necessidade, não a necessidade, mas uma das vaidades de quem quer comunicar é ser assertivo com todos. Você quer poder ser assertivo com todas as pessoas. E é uma utopia, você não vai conseguir. Você sabe que a membresia vai estar... Ser membro da igreja vai estar todo domingo ali com você, então se você for tratando uma verdade a cada domingo, no final todo mundo vai conseguir ter todas as visões, mas existe o ego, a vaidade ali, naquilo que é saudável, né, de você querer ser o mais eficiente possível, por mais que você entenda que melhor esboço que você faça, a melhor pregação que você faça, sempre vai ser dependendo do Espírito Santo. Você não tem capacidade de fazer nada. Exatamente. É porque é ele que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então você não tem capacidade nenhuma. Então, na minha opinião, um dos maiores... questionamento, frustração ou até mesmo assim dilemas de aquele que está comunicando a palavra de Deus você tem algo que todo mundo precisa, mas o que você tem não é suficiente se eu não for junto com você, assim diz o Senhor. Então você fica nesse lugar de dependência, que é um temor maravilhoso. Então você faz a sua parte, que é Deus, eu estudei, eu me preparei, eu creio que é esse tópico que você quer falar com a sua igreja hoje, eu oro para que o Senhor me use e atenda a necessidade do seu povo, mas o resultado está nas tuas mãos. Exato. E já aconteceu de eu pregar sobre X, sair do altar e vir o irmão falando assim, pastor, aquilo que você pregou, Y, foi o que eu precisava ouvir hoje. Na minha cabeça, eu pego o esboço e eu falo, irmão, nem estava no esboço, não era o tópico, eu nem pensei isso, não passou sequer pela minha cabeça isso, mas se Deus falou, glória a Deus. Eu acho que a parte mais difícil é exatamente sobre isso que você falou, sobre um tópico só, porque... Às vezes, quando a gente tá para fazer o podcast que é nós dois, a gente começa, tipo, falar da xícara, daqui a pouco a gente tá falando do pé da mesa, do chão, então, quando vai falar, aí você fala uma palavra que te lembra uma outra coisa, aí você vai pra essa outra coisa, daqui a pouco você já tá... Você começou no Gênesis, você tá falando do Apocalipse, aí você tem que voltar pro Gênesis. Eu acho que a parte mais complicada é essa parte de não abrir tantos links, em focar mesmo ali na palavra que você tá passando. Eu acho que a dependência do Espírito Santo, né, assim, no final das contas. Porque eu também, assim, por exemplo, o Timo, ele prepara a pregação dele e ele segue assim, ó. Gente, eu não sigo nada. Assim, eu preparo, eu não posso ler, senão me perco. Eu também. E assim, por vários momentos, assim, eu deixo que eu preparei pra falar aquilo que o Senhor tá colocando no meu coração. Exatamente o que você falou. Então, acho que o segredo, no final das coisas, é o relacionamento com o Espírito Santo, né? É a dependência dele. Com certeza. E sabe também que a pregação, por exemplo, Deus vai usar a sua personalidade, né? Tipo assim, é a palavra, é a verdade, não tem nada a ver com você, mas ele vai comunicar sobre a sua personalidade. Por exemplo, tem pessoas que vão se identificar mais com o time por ser algo talvez muito mais estruturado do que você, mas as pessoas vão se identificar mais com você por ser algo mais espontâneo, mais talvez mais real, não que o dele não seja real, mas na cabeça da pessoa, se você não tá lendo, nossa, parece que vem do coração, então eu me identifiquei mais com ela, ou mais com o seu jeito. Deus, ele precisa usar essas diversas personalidades para alcançar pessoas diferentes. Então, é óbvio que, enfim, não é uma aula aqui de como montar uma pregação. Eu ia perguntar. É só um ponto aqui, o Timo não lê não, o Timo não lê não, ele fala, eu quis dizer que ele segue assim o cronograma, mais sistemático. Tem essas diferenças, né? Não, pregação expositiva, temática, textual. Não, mas tem um moço que vai nosso GC de inglês, que ele é mais velho assim, né? E ele é advogado, então ele é muito inteligente, assim, ele vem com uns papos que eu nem... De verdade, assim, eu me sinto meio burra, às vezes, quando ele tá conversando, porque é uns papos, assim, eu falo, gente... E ele gosta bastante quando o Timo prega, e no dia que ele foi, eu fui pregar. Aí eu acho que... Porque eu sou mais evangelistona, assim, sabe? Tipo, eu vou trazendo testemunha, não sei o quê, e ele ficou, tipo... Ele trouxe o caderninho dele pra anotar, e ele não anotou nada, ele ficou assim... Aí eu falei, nossa, será que Deus tá tocando? Tomara que Deus tenha tocando. Não sei, né? Mas enfim, mas é aí levantou e aceitou Jesus. Acontece. Mas é isso, né? E assim, se o Senhor nos deu um chamado, ele vai nos dar graça pra cumprir aquele chamado, né? Tipo, diferente. Se eu tentar fazer uma coisa que eu não fui chamado pra fazer, eu não tenho graça naquele lugar. Posso até fazer, né? Mas não vou fazer como alguém que tem graça pra fazer aquilo. Rapidamente, esse ponto que você falou Deus vai te dar graça. Mas a graça não significa que vai ser
que você, quando você estiver fazendo, vai ser algo que você vai falar assim, uau, foi excelente, foi incrível, foi maravilhoso. Sim. A graça é o que como ele vai usar isso para alcançar as pessoas. Outras não tem pessoas. nada a ver com você. Não, tem a ver com a manifestação que ele vai fazer através de você. Porque Totalmente. senão a gente acha que tudo aquilo que é excelente, que é bom, que foi perfeito, que você se sentiu a melhor pessoa fazendo, é o que teve o maior resultado. Perfeito. Não, perfeito o que você Nem falou sempre, agora. perfeito. Porque teve um podcast que eu fui no Brasil e eu contei meu testemunho. E foi assim, um podcast que eu de verdade, eu falei assim, nossa, deve ter ficado muito ruim. Porque eu sentei lá, tava cansada, foi viagem pra lá, pra cá. E eu contei assim, sabe, de um jeito tão simples. E foi o podcast que mais, assim, deu fruto. Assim, absurdamente. Eu falei, cara, é a graça exatamente disso. Não tem nada a ver com a gente. Às vezes você também vai desmuniciada, né? Você vai mais relaxada, você tá sem tanta pressão. Sim. Porque realmente quando você fala, é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu. Então você não fica tão preocupado, porque não é você. É, exatamente. Isso me dá muita calma, assim. Eu falo, Deus, vai contigo. Vai que é contigo. Mas, gente, vamos pro final, né? Estamos encaminhando pro final. Saúde, aleluia, vida real aqui. Mas, Jonathan, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço. Eu acredito não, ele vai ter que voltar mais Não. vezes. Glória a Deus que agora ele está morando na Irlanda, entendeu? Então você está convocado para vir aqui pra gente falar sobre alguns temas. Amém? Mas muito obrigado. Deus te abençoe. As portas estão E, abertas. gente, esse final de semana vai ter a Conferência da Lagoinha. Sim. Ele vai estar trazendo a palavra também, um dos pregadores. Vai ser uma incrível. Por favor, compre o seu ticket se você não tem ainda, né? Você nem tem. Já tem a palavra? Eu ia falar, já tô nervoso agora. Passando lá. Amém, irmão. O Espírito Santo vai te usar grandemente. Amém. Gente, não esquece de compartilhar muito esse Isso. vídeo, viu? Amém, é isso, gente. Manda pra todo mundo aí. Comenta, compartilha. E a é isso, hashtag? gente. Hashtag... Qual hashtag? Se você assistir até o final, você tem que colocar essa hashtag. Hashtag eu vou viver o meu chamado. Amém. É isso aí. Aleluia. É isso, gente. A gente fica por aqui. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.